Olá, meus amores! Tia Elaine hoje tem uma aula de geografia para dar. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tanto a 401 como a 402. A aula hoje é para você botar o fone de ouvido e ficar me escutando, tá? Ah, e outra coisa, é muito bom quando a gente bota o fone de ouvido, porque ajuda a gente a se concentrar. Entendeu? Então, onde você estuda e como você estuda interfere muito na aprendizagem. Então, se você está sentado em frente ao computador, num lugar confortável e com fone de ouvido, você vai me escutar e vai prestar muito mais atenção porque você está mais concentrado e mais focado. Tá bom? A aula vai ser muito divertida. Vamos lá, vamos começar. A tia hoje vai falar sobre viver no campo. Há diversos modos de vida no campo. Esses modos de vida se relacionam, por exemplo, o hábito, né, de como as pessoas ali vivem, as atividades que elas praticam e os seus moradores. As maneiras como constrói suas casas. Uma casa do campo é diferente de uma casa da cidade. O trabalho do campo é diferente do trabalho da cidade. E como elas trabalham e as tradições também, como elas vivem, a cultura dela, o que ela come, tudo interfere. Vamos lá? Ah, apareceu o Chico Bento. Chico Bento tem um primo. Aff, Chico, não sei como você consegue sobreviver aqui neste fim de mundo. Chico Bento, fim de mundo? Por quê? Você não aprendeu na escola que a terra é redonda, que nem a goiaba bitelona? Assim sendo, não existe começo, nem meio, nem fim. É só jeito de dizer. Você entende tudo ao pé da letra. Isso não o distancia da realidade das pessoas que hoje moram nos grandes centros urbanos. Nossas histórias do Chico não são distantes dos grandes centros, nem em termos de tecnologia e nem de contato. Vira e mexe, o primo Zeca vai lá passar uns dias com ele e aproveita para mostrar as diferenças das duas civilizações, né? A da cidade grande e a da roça. Geralmente, a roça ganha. Além disso, as viagens do Chico para a cidade grande geram histórias impagáveis, mas cheias de verdade. Imagina o Chico Bento na cidade. A cidade é totalmente diferente do campo. Tem elementos e características diferentes. Presença de elementos. Quais são os elementos? Quais elementos apresentados no texto permitem perceber que o Chico Bento vive no campo? O que elementos, quando eu falo elementos, o que aparece aqui nesse cenário que diz para você assim, ó, esse Chico Bento mora no campo? O que? A galinha, a cerca, né? A própria roupa dele, o chapéu de palha. Olha como ele e o primo estão vestidos de bem diferentes. Quais elementos descritos no texto estão presentes na representação? Quais os elementos descritos no texto estão presentes na representação? Eu acho que nenhum. Porque quais são os elementos que ele fala? Ele fala do mundo, ele fala da goiabeira, ele fala da terra. Não tem nenhum elemento presente no texto que esteja aí na imagem, né?
Quando você pensa em modos de vida no campo, que tipos de atividades, costumes e situações você imagina? O que você imagina? Uma pessoa que vive no campo, quais são as atividades que ela pratica e os costumes? Acorda cedo, né? Muito cedo. Cuida dos animais, das plantações, né? E o que mais que ele faz? Ele planta, ele colhe, ele tem uma alimentação mais saudável, né? A zona rural e a zona urbana. Quais são as diferenças, né? De viver na roça e viver no campo. E aí eu convido você para escutar o som da roça e o som do campo. E você vai me dizer. Vamos ver? Vamos dar uma paradinha e vamos escutar o som urbano. Feche os olhos. Imagina você numa cidade bem grande. Olha o som. Agora vamos para o som. Feche os olhos. Então, como é diferente? O som é diferente, porque os elementos são diferentes, os costumes são diferentes e tudo é diferente. Então, nós temos a zona urbana e a zona rural. Há pessoas que moram na cidade, outras que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Na comunidade urbana, há muitas coisas em comum. Por exemplo, alguns serviços como eletricidade, água e esgoto, tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Nas cidades, as casas, os apartamentos são construídos bem juntinhos, um colado no outro, né? Muitas das vezes. A paisagem, uma cidade, construções excessivas, edifícios muito altos, né? E no campo, habitações dispersas, quer dizer, longe uma da outra, né? Muitos espaços verdes. A zona rural
também chamada de campo. É a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo, em sítios, chácaras, fazendas, né? As casas da zona rural não são construídas perto uma das outras. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando de quê? Da lavoura, do gado, né? As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores, os ou lavradores. Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem produtos. Quem cria os animais, como bois, cavalos, cabras, porcos e aves, né, são chamados de pecuaristas, tá? Porque eles cuidam dos animais. Então, os agricultores são chamados de agricultores porque cuidam das lavouras, né? Ele planta e colhe. Os que cuidam dos animais são chamados de pecuaristas. E as fazendas? As fazendas são assim, enormes, né? São longe da cidade, mas isso não significa que um fazendeiro ou alguém da fazenda não vá na cidade, porque há uma troca das pessoas do campo com as pessoas da cidade. Há uma necessidade de você ir ao campo, buscar alimentos, porque os alimentos vêm de lá, e também dessas pessoas irem à cidade. As formas de diversão e distração das pessoas variam muito de um lugar para o outro, né? É muito importante que todas as pessoas procurem se divertir e distrair para poder manter a saúde mental e física. Nas cidades, há formas para as pessoas se distraírem. Cinemas, teatro, zoológico, parques, televisão e etc. No campo, onde a vida é mais simples e não existem muitas escolhas para a diversão, as pessoas se divertem pescando, andando a cavalo, tomando banho de rio, cachoeira, né? Frequentando rodeios e bailes. A tia, ele não se diverte? Se diverte? Muito! Porque ele foi criado e nasceu fazendo isso. Se de repente, se você tira ele e leva para o teatro, ele não vai gostar tanto como se ele estivesse andando a cavalo, tomando banho na cachoeira. Na cidade ou no campo, as pessoas podem se distrair lendo bons livros, fazendo passeios a pé e até conversando, né? E agora nós vamos falar sobre a produção de alimentos. No campo, uma parte considerável da população tira seu sustento da produção de alimentos, que são geralmente destinados ao consumo da cidade. Isso significa o quê? Que boa parte das pessoas do campo, elas plantam, colhem e mandam para onde? Para a cidade. A produção agrícola é feita de diferentes maneiras, considerando o tamanho da propriedade. Se a propriedade é muito grande, né? Ele vai colher muito, vai exigir o quê? Tecnologias, né? Máquinas para retirar aquela quantidade grande, ele vai botar empregado, né? E a produção ela é maior. Agora temos a agricultura familiar, né? Há dois grupos principais de produtores agrícolas: os familiares e os produtores, os grandes produtores. A agricultura familiar, em geral, é realizada em pequenas propriedades, utiliza a mão de obra dos próprias pessoas da casa. Então, ela não utiliza muitas técnicas, não tem máquinas modernas, tudo muito tradicional. Já o produtor, o grande produtor, geralmente é proprietário de grandes áreas, onde exige uma grande escala, ou seja, a monocultura, os estudos da, da agricultura. Então, eles têm engenheiros, né, agrônomos,
eles têm empregados, eles usam uma tecnologia de última geração. A produção é voltada principalmente à exportação, quer dizer, ele manda para fora. Esse modelo também pode ser encontrado em pequenas propriedades modernas. Observe o esquema. Aí nós temos um esquema que está até no livro. Características da agricultura familiar e da grande produção. Então vamos aqui. Aqui é aquela familiar. Ele usa um maquinário simples e uma tecnologia, né, tradicional. Ele usa adubo, agrotóxico, sementes. Ele transporta, ele usa energia e água. Então, ele tem uma produção, ele vai jogar lá no mercado interno. Quando eu falo mercado interno, é dentro do país, tá? Ele não vai para fora. Já que o grande produtor, ele usa adubos, sementes, maquinários sofisticados, agrotóxico, energia, água, transporte, ou vai de navio ou vai de caminhões. Por que vai de navio? Porque se ele for para fora do Brasil, ele vai com transporte levado a navio, né? A matéria dele, a produção dele vai de navio. Agora, se ele for interno, vai de caminhão, tá? Agora, beijinhos da tia Elaine. A tia Elaine adorou passar para vocês o áudio, né? Mas é muito importante. Eu vou repetir que a gente tem um fone de ouvido. A gente fica mais concentrado, tá bom? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixe a alegria tomar conta de você e agarre quando ela quiser fugir. Não deixa a alegria fugir não, tá bom? Beijinho. A tia ama vocês. E ó, amanhã nós temos live bingo! Bingo com pipoca, estudar tabuada. E ó, eu tô ansiosa para chegar quarta-feira.